Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Que alegria e que privilégio ter você mais uma vez conosco. Hoje, quinta-feira, dia 1º de abril de 2021, dia de tomarmos a palavra do Senhor e refletirmos acerca daquilo que Deus tem deixado para nossa instrução, as suas sagradas escrituras. Muito obrigado pelo seu like nos nossos vídeos, muito obrigado por se inscrever no nosso canal. Este é o canal da Igreja Presbiteriana de Jerônimo Monteiro e o nosso foco principal aqui é pregar o Evangelho de Cristo Jesus e levar uma mensagem de fé e de esperança ao seu coração. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós leremos do verso 1 ao verso de número 15. Mateus 28, do verso 1 ao verso de número 15, diz-nos assim a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes como alva a neve. E os guardas temeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Meus amados irmãos, nós estamos na semana que antecede o domingo de Páscoa. Um tempo que muito tem se falado sobre esta temática. Mas o falar sobre a Páscoa nem sempre pode ser o falar corretamente sobre a Páscoa. Porque apesar de estarmos falando constantemente sobre esta temática, é bem verdade que o real sentido e o real significado daquilo que é a Páscoa tem passado distante e muito longe daquilo que o Senhor Jesus de fato queria que nós fizéssemos nos nossos dias, e por isso Deus deixou para nós registrado as suas palavras. O texto que nós lemos nos mostra que essa verdade ela não tem sido negada de agora. Essa verdade acerca da ressurreição, essa verdade acerca da obra maravilhosa realizada por Cristo tem sido negada ao longo dos séculos, já nos dias do próprio Jesus. O texto que nós lemos hoje, em Mateus 28, nos fala exatamente disso. Mateus 28, meus irmãos, ele narra um dos maiores acontecimentos que o mundo já vivenciou. O dia D da história da humanidade. Diferente do que muitos dizem, e embora seja importante, a crucificação de Cristo tem um papel importante, singular e central na história humana. Mas o dia da ressurreição de Cristo é o dia D para todos nós, porque é o dia que nos garante de fato e de verdade a nossa esperança e a nossa expectativa quanto ao nosso futuro. Cristo ressuscitou dos mortos.
o dia em que comprovadamente a morte foi vencida, o dia em que comprovadamente se cumpriu as palavras que Cristo tinha dito aos seus discípulos quando ele pregava o Evangelho do Reino. Mas olhemos para o texto. O texto que nós lemos nesta noite, ele está inserido dentro de um misto de sentimentos, dentro de um misto de situações que cercaram a cidade de Jerusalém naqueles últimos dias. Existe a alegria de um grupo de pessoas, porque na cabeça deles a maior ameaça à sua religiosidade e também a maior ameaça ao governo humano havia sido aniquilada. Jesus havia sido crucificado e havia morrido pendurado no madeiro e posteriormente colocado em um sepulcro. Para os algozes, alegria, paz, tranquilidade, porque o propósito fora cumprido. Para aqueles que amavam Jesus, para aqueles que estavam com Jesus, para aqueles que o seguiam dia após dia, tristeza e lamento, porque o Cristo, o amigo de caminhada, o Senhor que provia durante toda a vida daqueles que estavam à sua volta, foram arrancados deles sem que pudessem fazer qualquer tipo de coisa para o impedir. Há um misto de sentimento em tudo aquilo que acontece nessa última semana e nesses últimos dias relacionados à paixão de Jesus. A cidade de Jerusalém ficou bastante agitada nesses dias. O povo estava alvoroçado. Um homem é apresentado para o julgamento. Um homem que é apresentado como malfeitor, um homem que é apresentado como ou acusado de insurreição, um homem apresentado como alguém que não deveria ter qualquer tipo de credibilidade porque o seu comportamento ia contra os padrões religiosos da sua época, um homem que dizia estar estabelecendo o seu reino e por isso encontra oposição no reino humano, o reino romano que dominava o mundo da sua época, um homem acusado de blasfêmia. Do ponto de vista legal, meus irmãos, um julgamento injusto. Um homem julgado injustamente. Pilatos, ao examinar o acusado, aquele que foi apreendido pelos soldados por causa da acusação de um homem, e pasmem os senhores, um homem que esteve ao seu lado. Um homem que decidiu trocar a fidelidade, o amor e a amizade de Jesus por algumas moedas de prata. Os soldados prendem Jesus, os soldados o levam encarcerado e lá está ele, sendo apresentado como espetáculo às pessoas em Jerusalém. O acusado é apresentado diante das autoridades. Pilatos examina ele e, tendo analisado ele, exclama: "Não acho nele crime algum." Os judeus alvoroçados gritam: "Crucificam, crucificam!" Estão querendo ver o sangue do Nazareno. Estão querendo ver o sangue do Messias, ou naquele que eles não acreditavam ser o Messias. Querem morte, querem ver sangue, querem espetáculo. Meus irmãos, do ponto de vista legal, um julgamento errado e fora dos padrões da lei romana. Porque pensem comigo no que aquilo que a Bíblia nos relata. Jesus está sendo acusado de transgredir a lei judaica. Ele está sendo acusado de blasfêmia porque afirmou ser o Filho de Deus, porque afirmou destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, porque expulsou os cambistas do santuário. O problema que as pessoas tinham com Jesus era problema de cunho religioso. Portanto, Jesus ele é condenado, ou Jesus ele é apresentado às autoridades romanas como sendo alguém que transgrediu a lei judaica. Mas, independente disso, o julgamento ele é ilegal, porque embora seja acusado de transgredir a lei judaica, Jesus ele é julgado pela lei romana. A lei romana, Jesus ele é obrigado a sofrer penas que na lei judaica não estavam prescritas. Na lei judaica,
um homem que blasfemasse ou que fosse considerado um blasfemo, transgressor da lei, deveria ser apedrejado em praça pública, a exemplo do que aconteceu mais tarde com Estevão, o primeiro mártir da igreja. Mas o julgamento é totalmente ilegal, porque embora seja acusado de transgredir leis judaicas, Jesus é julgado segundo as leis romanas. A crucificação não é um padrão judaico, é um padrão romano, um destino dado aos malfeitores, às piores pessoas da sociedade que haviam cometido os crimes mais terríveis da sua existência. A pena deveria ser apedrejamento e não crucificação, mas existia uma palavra acerca disso. Ele deveria ser pendurado no madeiro, ele deveria ser pendurado na cruz. Pilatos, meus irmãos, tenta até tornar o julgamento justo e dentro do padrão romano. Pilatos tenta fazer isso. Se você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 18, versículo 31, Pilatos vai dizer o seguinte aos judeus: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Respondeu-lhe os judeus: não nos é lícito matar ninguém. Perceba o que os judeus estão dizendo. Nós estamos acusando Jesus de transgredir a nossa lei, mas não nos é justo matar absolutamente ninguém, a nossa lei não permite. É como se eles dissessem: nós não podemos matar com as nossas mãos, mas nós podemos financiar a morte. Nós podemos ser os mandantes do crime, nós podemos ser os mandantes da morte. Nós não podemos fazer, mas nós podemos pedir que alguém faça por nós. Coerente, não é? O pensamento judaico, extremamente incoerente na realidade. Pilatos tenta se eximir a todo custo. João capítulo 19, versículo 6, ele diz: se vocês querem crucificá-lo, então tomai ele, crucifiquem-no vocês mesmos. E eles dizem: temos uma lei, e de conformidade com a nossa lei, este homem deve morrer, porque ele afirma ser o Filho de Deus. Esse é o crime pelo qual Jesus é apresentado às autoridades. Jesus afirmou ser o Filho de Deus. E os homens não podendo crer nessa verdade, e os homens não aceitando o Cristo que lhes fora enviado, porque este Cristo fugia em muito dos padrões pré-estabelecidos em suas próprias mentes, eles decidem que este homem não pode de fato algum ser o Cristo, e portanto ele é digno de morrer por afirmar tamanha inverdade. Sem o que fazer, meus irmãos, e não podendo aplacar a ira do povo, Pilatos o entrega para ser crucificado. Gente que Jesus ajudou, gente que Jesus abraçou, gente que Jesus acolheu, gente que Jesus estendeu a mão, gente que Jesus fez todo tipo de benfeitoria, estão diante do pretório, estão diante das autoridades, e os olhos de Jesus certamente vê cada rosto, e estão gritando com toda a força: crucifica esse homem, mata este homem, tira esse homem diante de nós. Pilatos então não tem o que fazer. Ele então, para aplacar a ira do povo, entrega Jesus para ser crucificado. E ele viu tudo isso, sofreu todas estas coisas, como ovelha calada que vai ao matadouro. Meus irmãos, Jesus é torturado, Jesus é vilipendiado, Jesus é cuspido no rosto, Jesus é zombado. A Via Crucis é um martírio porque as pessoas zombam dele, as pessoas olham para ele e blasfemam sem nenhum tipo de piedade, as pessoas desprezam a pessoa bendita de Jesus, e ele carrega nos seus próprios ombros a parte da cruz que estava sobre ele de maneira pesada, e Jesus está vendo todo mundo a quem ele havia ajudado, acusando e querendo a sua morte.
Mas a morte, meus irmãos, se era um fim de todas as coisas na mente dos algozes, para Jesus e no plano de Deus, não era o final da história. Não era o final das coisas. Jesus estava cumprindo a vontade do Pai. Jesus estava cumprindo a vontade de Deus. Está fazendo aquilo que o Senhor o enviou para fazer. Jesus, ele é o servo sofredor, conforme diz Isaías. Jesus, ele é o cordeiro que vai ao matadouro. Jesus é aquele de quem os homens olham e não enxergam nenhuma beleza na sua aparência, porque ele estava de fato desfigurado por causa dos açoites, por causa das pancadas, por causa daquilo que sofreu. A profecia em Mateus 16, 21 foi proferida pelo próprio Jesus. O próprio Jesus começou a dizer para os discípulos antes da sua morte. Mateus 16, 21. Desde então, começou a Jesus mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e finalmente ser morto, e o final do versículo diz, e ressuscitar ao terceiro dia. Se na mente dos algozes eles estão se livrando de Jesus, na verdade ele está cumprindo a vontade do Pai e cumprindo a sua missão. Jesus é levado ao Gólgota, é pendurado no madeiro, é perfurado ao lado, é lhe dado vinagre para que ele tome. Até alguém que estava pendurado do seu lado blasfema, dizendo, você não é o Cristo? Não é o Filho de Deus? Ora, cá para nós, desce da cruz, faça alguma coisa. E Jesus aguenta calado, até a última hora, até o último momento. Jesus morre na cruz, meus irmãos, porque o preço da nossa salvação dependia do seu sacrifício. Jesus morre na cruz literalmente. Nós estamos tratando nas nossas lições dominicais sobre o Jesus homem. E a morte de Jesus não é uma morte aparente. Ele não finge que está subindo na cruz. Ele não só faz um teatrinho como que dizendo, deixa eu ficar aqui para o povo ver. Ele morre de verdade. Ele sofre de verdade. Ele sente dor de verdade porque, não obstante possuir uma natureza divina e uma natureza humana, Jesus assumiu a nossa natureza completa. Ele era um homem como os demais homens, à exceção do pecado. Jesus morre, é crucificado. Alegria dos seus acusadores, mas havia uma profecia. Um grande dia esperado e predito pelo Senhor Jesus e pelos profetas finalmente chega. Ao cair da tarde, num sábado, primeiro dia da semana, lá foram algumas mulheres no sepulcro. Esperavam visitar o local, lamentar por Jesus, mas o texto vai nos dizer que houve um terremoto. O anjo do Senhor abalou as estruturas, removeu a pedra, assentou-se sobre ela. E os guardas ficaram apavorados, sem saber o que fazer. Mas o ser celestial que estava sentado sobre aquela pedra deu às mulheres naquele dia a melhor notícia que elas poderiam ouvir. Deram àquelas mulheres, ou deu àquelas mulheres a maior e melhor de todas as notícias que alguém poderia escutar. Que alguém poderia escutar. Ele diz àquelas mulheres, eu sei a quem buscais. Ele não está aqui, foi crucificado, mas já ressuscitou. Que notícia extraordinária nós temos diante de nós. Que maravilhosa notícia. Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Messias, o penhor da nossa salvação, o galardoador dos que os buscam, ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. A morte não pôde detê-lo, pois a morte só tem poder e domínio sobre quem tem pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Jesus é santo e nunca pecou. A morte não pôde deter o nosso Cristo. A morte não pôde aprisionar o nosso Jesus. A morte não pôde detê-lo.
Na verdade, a morte sequer pôde fazer alguma coisa quando ele ainda estava pendurado no madeiro. Porque Jesus disse: eu dou a minha vida e a tomo de volta, ninguém tem o poder de arrancá-la de mim. Imagine a morte ao lado da cruz, olhando para Jesus e dizendo: eu estou aqui para cumprir o meu papel, eu não tenho poder sobre o Senhor, eu estou aqui a hora que o Senhor quiser, eu estou aqui para cumprir a minha função. Porque a morte não tinha poder sobre ele. Oh, meus irmãos, não há nada mais glorioso do que isso. Não há nada mais poderoso do que isso. Saber que o nosso Cristo venceu a morte. Saber que o nosso Cristo venceu o pecado. Saber que o nosso Cristo venceu o nosso maior inimigo. Jesus nunca pecou e a morte não pode detê-lo. As pessoas não acreditam. Ou o anjo diz para as mulheres: vocês não acreditam? Estão temerosas? Então vinde, vede onde ele jazia. Ele não está mais aqui. Essas mulheres passam a divulgar a nova grandiosa de que Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, o Nazareno, aquele que tinha sido crucificado, havia ressuscitado dentre os mortos. O seu poder reinava sobre o reino dos homens, porque ele inaugurou um reino, sendo o rei deste reino. Agora olhe para esta notícia maravilhosa, meus irmãos. Olhe para essa notícia maravilhosa. A ex-prostituta Maria Madalena, aquela a quem Jesus havia perdoado os pecados, aquela em quem a sociedade não depositava qualquer ficha, aquela que fora desprezada por causa da sua vida pregressa, é a portadora da maior notícia que o mundo já ouviu. Ela é portadora das boas novas do reino de que Cristo ressuscitou. Na ótica humana, ela seria a pior pessoa para dar essa notícia e para pregar as boas novas. Mas é exatamente a pessoa que Deus usa para levar a notícia, nada mais, nada menos do que aos discípulos. O colégio de Cristo Jesus, os aprendizes ministeriais de Cristo. A alegria, meus irmãos, parecia de bom tamanho só do fato de saberem que Jesus ressuscitou. Mas Jesus ainda aparece a essas mulheres. Jesus aparece a elas e diz: eu estou vivo, né? Contextualizando aqui, os seus olhos podem me ver. E essas mulheres se prostram ao pé de Jesus, o adoram e se alegram, porque há 3 dias atrás estavam apavoradas, tristes, amedrontadas, sem perspectiva alguma, porque o mestre havia sido arrancado, mas agora estão alegres, felizes, porque ele ressuscitou dos mortos. Elas passam a divulgar a notícia, mas a notícia não chega apenas aos ouvidos dos discípulos, ela também chega aos ouvidos das autoridades. Apavorados, as autoridades não se alegram, não se mostram tementes a Deus, e nem isso, nem o fato de Cristo ter ressuscitado, principalmente eles que tiveram certeza que ele estava morto, pôde trazer fé aos seus corações. Eles não se quebrantam diante da notícia de que Cristo ressuscitou conforme a sua própria profecia. Pelo contrário, se enchem de ira, se enchem de pavor, se enchem de amargura, frustrados porque os seus planos não teve êxito, mas eles ainda dizem: nós vamos investir contra isso. Eles decidem abafar o caso. Vamos esconder a notícia. Não deixe ninguém saber. Se nós não conseguirmos abafar de um todo, vamos inventar coisas e distorcer a verdade, para que as boas novas não sejam propagadas por aí, para que a verdade da ressurreição não seja crida por qualquer que seja que ouça essa mensagem. Meus irmãos, olhando para essas atitudes, ou para a atitude que nós encontramos do verso de número 11 ao verso de número 15, não é isso que nós encontramos exatamente hoje? Não há uma tentativa compulsória
de abafar a todo custo a verdade essencial daquilo que é a Páscoa, daquilo que é a ressurreição de Jesus Cristo? Não há uma tentativa frenética de tentar esconder isso a todo custo? Perceba o que Satanás faz para tentar abafar as boas novas do Evangelho, para que as verdades essenciais sejam distorcidas. O inimigo investe pesado para que seja distorcido o real sentido da ressurreição, o real sentido da Páscoa, o real sentido daquilo que Cristo conquista para nós. Daquilo que Cristo conquista para nós. Olhando para este texto, do verso 11 ao verso 15, nós podemos ver pelo menos 3 tipos de investimento que também é real nos nossos dias. O nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, investe pesado em pelo menos 3 coisas. Investe dinheiro para que a notícia acerca da ressurreição seja esquecida. Dinheiro é investido para que o significado da ressurreição de Jesus, se não for esquecido, seja o mínimo lembrado possível. Não seja celebrado como deveria. E por isso inventaram uma parafernália de coisas. No lugar do cordeiro, colocaram o coelho. No lugar do sangue poderoso vertido no Calvário, daquilo que ele representa, colocaram chocolates. E nós nos encantamos com a beleza da Páscoa secular, das vitrines abarrotadas de doces. E muitas vezes sequer lembramos o que ela significa, porque o inimigo investe dinheiro para que a notícia seja abafada. Versículo 2 diz assim: reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto nós dormíamos. Satanás investe dinheiro para que mentiras sejam propagadas, porque mentiras propagadas tendem a abafar em alguma medida as verdades, quando nós não nos atentamos para essas verdades. Então, a primeira área de investimento do inimigo é recurso financeiro, dinheiro, para que a ressurreição seja de alguma forma esquecida. Mas há um segundo investimento. O inimigo investe influência. Veja o versículo 14. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Se chegar nos ouvidos da autoridade, nós temos influência. E nós vamos investir toda a nossa influência para que isso seja esquecido e para que isso seja negado e distorcido de alguma forma. Isso também acontece nos nossos dias. Muita gente influente, muita gente de nome, muita gente de grandes status, que apoiam, que aceitam, que investem dinheiro, influência e, acima de tudo, disposição para que essa verdade seja negada, para que a igreja seja hostilizada, para que os cristãos sejam hostilizados de alguma forma. Então, o reino das trevas investe dinheiro, investe recursos, investe influência, usa pessoas para distorcer essa verdade, para abafar esse caso, e também investe tempo. Versículo de número 15: eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Então essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Investe tempo para que a notícia seja abafada. Domingo, nós teremos mais uma reflexão, em onde trataremos propriamente daquilo que é a Páscoa. Trataremos desde uma perspectiva veterotestamentária até de uma perspectiva do Novo Testamento. Mas tenha isso em mente. A Páscoa aponta para aquilo que Cristo fez por nós. A Páscoa não pode ser esquecida e o seu real significado não pode perder o seu real valor, porque pessoas, Satanás, têm investido dinheiro, tempo e influência. Nós, como igreja, levaremos a mensagem, as boas novas do reino. Diremos ao mundo que o nosso Cristo ressuscitou, não está preso no madeiro, ele vive eternamente pelos séculos dos séculos e tem reservado para nós um lugar para onde todos nós iremos um dia. Que Deus te abençoe,
que Ele te fortaleça. E eu te espero no domingo para continuarmos tratando deste tema. Forte abraço, fique com Deus, compartilhe e divulgue o nosso canal. Grande abraço, meus irmãos.